Aguiar Furtado. Rosa, que pediu, né? A gente combinou de fazer essa gravação para a nossa segunda semana do administrador público, e Rosa está morando em Paris e achou que ficava um pouco complicado o horário, a diferença de horário é complicada mesmo, não é, Rosa? E é uma alegria te receber aqui conosco, viu? Agradecemos muitíssimo. Esse seminário é feito com muito carinho esse ano, que tem o tema inspirado na obra de Celso Furtado e leva o título também inspirado no trabalho dele, especificamente no livro Criatividade e Dependência na Civilização Industrial, o capítulo que ele fala de inovação e criatividade, acumulação e criatividade é o título. Então, vamos lá. A Rosa nasceu no Rio de Janeiro. Nos anos 70 e 80 foi correspondente em Paris das revistas Manchete, Isto É, retornou ao Brasil em 86 e no ano seguinte já traduziu seu primeiro livro para a editora Paz e Terra, O Conde de Gobineau. E em mais de 20 anos de atividade, ela publicou muitos outros livros, traduzindo do francês, espanhol, italiano, e ela, enfim, recentemente Rosa ganhou até um prêmio, não é isso, Rosa? É premiadíssima por suas traduções, e entre alguns prêmios estão da União Latina de Tradução Científica e Técnica, em 2001, por Universo, os Deuses, os Homens, da Companhia das Letras, de Jean-Pierre Vernant, e o Jabuti, Prêmio Jabuti, em 2009, pela tradução de Elegância do Ouriço, também da Companhia das Letras, de Muriel Barberi. Hoje, Rosa tem o legado de perpetuar a obra e o pensamento de Celso Furtado, esse brasileiro que pensou o Brasil e cujas ideias são a cada dia mais necessárias, dada a atualidade desse pensamento e momento que nós vivemos. Então, como ela disse, não se trata apenas de publicar arquivos mortos, mas de resgatar a atualidade subjacente a eles, como contribuição ao debate em torno das ideias do Celso. Afinal, como o próprio Celso escreveu, nem sempre as ideias ficam obsoletas. Com o passar do tempo, por vezes, ganham vigor. Então é isso. Rosa, muito bom estar aqui com você hoje, né? A gente vai fazendo a abertura da nossa segunda semana do administrador público. E eu gostaria que você começasse dando uma boa noite para o pessoal. Boa noite, Simone, muito obrigada pelo convite. Eu nem sei se aí é boa noite ou boa tarde, enfim, aqui ainda, quer dizer, os horários estão diferentes, mas com muito prazer eu falo sobre Celso, sobre a obra dele, o que eu conheço, né? Eu conheço bastante bem, mas, enfim, eu não sou economista, e o trabalho que eu tenho feito, enfim, de resgate da obra dele, desde que ele morreu em 2004. Então, acho que a gente tem um leque grande aí de assuntos, né, pela frente, por esse tempo agora que a gente vai gravar, e você pode perguntar o que você acha, por onde eu devo começar. Pois é, primeiro eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, né? Da Rosa, dessa vida com o Celso, assim, como que vocês, porque você participou, você é meio cúmplice, testemunha dessa vivência dele, né, Rosa? E aí tem um momento que eu acho que a vida de vocês, esse legado que é do Celso, é seu também, né? De repensar um Brasil. Claro, com uma outra visão, com uma outra forma de trabalho, mas contar um pouquinho como é que é seu trabalho, como é que você começou enfim, quando você se deu conta que tinha essa herança e esse legado. Bem, essa herança só veio, evidentemente, quando o Celso morreu, né? Eu cheguei aqui na França, eu sou jornalista de origem, formada em jornalismo, trabalhei alguns anos no Rio de Janeiro como jornalista, trabalhei em rádio, comecei em rádio, depois televisão e tal, fiz um pouquinho de televisão, e depois fui para esse grupo Bloch, que era um grupo importante, a mais importante talvez fosse a Manchete, e era um grupo muito forte na época, nos anos 60, 70, por aí. Nos 70, eu vim para cá para ser correspondente das revistas, do grupo de revistas Bloch, né? E trabalhei aqui para a Manchete, fiz muita coisa, muita matéria,
matéria da área de cultura, muita entrevista com escritores, com artistas. Agora mesmo eu estava lembrando que eu achei aqui em casa, não faz muito tempo, eu achei uma caixa cheia de reportagens minhas, e é muito engraçado, porque tem desde o recorte de jornal, onde elas foram publicadas, né, até uma coisa antiga, que ninguém aqui deve ter conhecido, chamada Telex, que era como a gente mandava as matérias, né? Evidentemente, antes de internet, a gente ia para o Telex público, que ficava aqui em Paris, né, perto da Bolsa de Valores, ali, e ia um telexista, digitava, enfim, rapidíssimo, eu ficava sempre boba de ver como eles digitavam rápido, e a gente mandava as matérias e saía aquela espécie de tripas, assim, compridas, um pouco como o fax veio anos depois. Com a diferença, para a minha surpresa, é que digamos, a tinta do fax desaparecia em 2, 3 anos, né? A do Telex, que tem 30 anos, está impecável, dá para ver tudo. Então, eu estou lendo agora esse material e, na verdade, eu estou vendo que eu trabalhei muito nesses anos aqui. Para a Manchete, eu fiz muito. A primeira entrevista que eu considerei feita realmente por mim, eu estava umas 2 semanas aqui, foi com Charles Aznavour. Ele estava indo ao Brasil para uma entrega de um prêmio Molière, e aí eu fui entrevistá-lo, muito nervosa, porque era a primeira entrevista em francês, e a partir daí eu fiz muita coisa, eu trabalhei muito aqui. E eu já estava aqui há uns 6 ou 7 anos, quando eu conheci Celso. Nós nos conhecemos, todo mundo pergunta se eu estava entrevistando ele, não estava, não foi uma entrevista, nós nos conhecemos como deveria ser no exterior, numa feijoada. E eu brinco que eu nunca comi tanta feijoada como quando morava fora, né? Porque é um prato relativamente fácil de fazer e relativamente fácil de você pôr mais água no feijão, né? Se chegar mais convidados. E sempre chega, né? Sempre chegava. Então, eu tinha muita feijoada aqui, muita feijoada. E é um prato gostoso, você reunir 20 pessoas, 25 pessoas e ficar a tarde inteira comendo, beliscando, depois vai lá, come mais uma linguicinha. É um prato bacana, assim, para você fazer, tipo assim, um congraçamento, né? E nós nos conhecemos numa feijoada, na casa de um amigo nosso, de Minas Gerais, o Zé Maria Rabelo, que está vivo até hoje, que teve um jornal chamado Binômio, em Belo Horizonte, há anos atrás, e aqui tinha uma livraria brasileira e portuguesa, que o Zé Maria, da qual o Zé Maria era o gerente, e essa livraria era muito ativa, era uma época do exílio aqui, e tinha muito debate com os exilados que chegavam, os outros que já estavam indo embora. Era um lugar realmente, uma espécie assim, de ponto de resistência, digamos, onde tinha muito debate sobre o que estava acontecendo no Brasil e todo aquele movimento pró-anistia, depois o início da redemocratização, tudo isso era muito debatido aqui. Celso, evidentemente, estava nesses debates como palestrante, né, como se diz hoje, e eu ia a vários como jornalista, né? Mas não foi ali que nós nos conhecemos realmente numa feijoada, e aí nós começamos, enfim, eu tive o bom senso, digamos, nós duas, aliás, de não morarmos juntos no início, cada um ficou na sua casa, e eu acho que foi uma boa providência, e aí foi uma espécie assim, de um amor muito forte, muito grande, e de uma cumplicidade também intelectual, né? Nós vivíamos juntos 26 anos, até ele morrer em 2004, e no final da vida dele, nós conversávamos bastante sobre os arquivos dele, né? Os arquivos do Celso são imensos, são muito volumosos e cobrem, digamos, 70 anos, eu acho, da história, digamos, da segunda metade do século XX, até um pouco antes, e um pouco depois, já no século XXI, porque é uma coisa curiosa, exatamente porque Celso morou fora muitos anos realmente, é que esses arquivos que estavam no Brasil conseguiram ser mantidos, porque ficaram com os pais dele, e desde que o Celso foi à guerra, esteve na guerra como pracinha, e ele já, naquele momento, tinha as cartas que ele mandava para os pais, e, evidentemente, a mãe dele, como boa mãe, guardava as cartas, né? Então, isso era uma espécie de um primeiro digamos, um primeiro bloco dos arquivos de Celso, eram as cartas dele mandadas durante a guerra para a família, para a mãe, que a mãe guardou tudo. E esses arquivos foram mais ou menos ficando lá, porque a cada mudança que os pais faziam, tinha ali uma espécie de uma caixa do Celso que eles diziam o que fazer com essa caixa, né? Então, como o Celso não está aqui, a gente não vai nem mexer, a gente leva para o próximo endereço. E foi de endereço em endereço, depois o pai dele faleceu, a mãe também,
E aí, quando nós começamos a voltar para o Brasil, a irmã dele, que era depositária, digamos, dessas caixas, nos entregou. Então, de fato, foi um mergulho, né, na própria vida de Celso, quer dizer, que tinha coisas desde a adolescência dele, tinha cadernos, tinha coisas guardadas, e depois foi embora, quer dizer, ele tinha arquivos até o final da vida. Esses arquivos todos, na verdade, eu acho que para cuidar de arquivos tem que ter um certo gosto por pesquisa, por papelada velha, como diriam, né? Porque senão não rende, digamos. Quer dizer, quando a gente começa a ver os arquivos, quer dizer, tem primeiro uma rejeição de dizer, isso aí é tudo papel velho, não interessa mais, mas a alma, digamos, de pesquisador tem aquilo de dizer, não, vamos ver o que tem aí, pode ter coisa interessante. E tem, viu? Eu vi muita coisa interessante nos arquivos de Celso, e nós conversávamos bastante, e por sorte, dessas circunstâncias da vida, uns 2 anos antes de Celso morrer, nós morávamos no nosso apartamento lá em Copacabana, e já uns 20 e tantos anos, e resolvemos pintar a casa. Então, no escritório dele, o pintor, para não atrapalhar muito, enfim, pôs tudo que tinha nas estantes e tal, nas paredes, pôs no centro do escritório, e pintou as paredes, e depois a gente recomeçou a rearrumar. E nesta rearrumação, o Celso foi lembrando de coisas, foi dizendo, isso aqui é da época tal, isso aqui eu fiz para não sei o quê, isso aqui foram umas cartas que eu recebi de não sei quem, esses foram textos que eu fiz para... Então, eu fui anotando aquilo, anotando, de certa forma, pondo já uma ordem nos arquivos. Então, isso me deu muito interesse pelos arquivos e, enfim, deu para eu trabalhar depois com esses arquivos, né? Eu trabalhei bastante com esses arquivos, mas é um pouco isso, quer dizer, um pouco também de eu ter interesse nos arquivos, né? Que não é todo mundo que tem, eu compreendo, mas por sorte, digamos assim, por sorte, eu acho, do Celso e dos pesquisadores, eu tinha esse interesse. Então, eu guardei com muita rigidez também, estava tudo muito certinho, muito organizado, esses arquivos do Celso, que eu doei há 2 anos para a USP, o Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Então, estão lá por hora, esperando o momento de serem tratados, enfim, e depois dando acesso ao público a quem se interessar. Pois é, eu vi isso, que bacana, né? Essa doação, e em breve, tomara, né? Disponível ao público. Mas você tem publicado muita coisa, né, Rosa? Uma obra imensa, vastíssima, né? São mais de 15 livros. E tem o Celso, tem o arquivo Celso Furtado, arquivo de documentos, e tem também o Centro Internacional Celso Furtado, não é isso? Você atua nos dois? Tem tudo isso. O Centro Celso Furtado foi criado, o Celso morreu em 2004, o centro foi criado em 2005. A ideia do centro era fazer um centro de estudos sobre desenvolvimento, então deram o nome de Celso. Quando eu estava na França, nesse momento, pouco depois da morte do Celso, quando eu soube que ia ser criado esse centro, nós estávamos hospedados, digamos assim, numa salinha do BNDES, lá no Rio. E aí eu tinha a biblioteca do Celso, né, grande, que estava um pouco espalhada, tinha uma parte grande em Paris, tinha uma parte grande no nosso apartamento lá em Copacabana, e tinha uma outra parte, que era a parte anterior a 1964, quando o Celso vai para o exílio, num apartamentinho que Celso tinha lá no Rio, também no Alto da Boa Vista, lá na Floresta da Tijuca. Então, eu tive que juntar esses 3 núcleos, digamos, da biblioteca, e tinha que pôr em algum lugar, né? Lá em casa era difícil, porque a casa, enfim, não daria mais tanto livro assim no apartamento. Nunca dá, né? Para tanto livro. Nunca dá. Nunca dá. E aí, então, eu sugeri que doar essa biblioteca para o Centro Celso Furtado, desde que o centro desse acesso público, né? Que tratasse, digamos, a biblioteca e que desse acesso público. E foi o que aconteceu. O centro trabalhou com a biblioteca, a gente tinha lá a bibliotecária, estava muito bonita a biblioteca lá, mas, na verdade, há 2 anos, em 2019, quando eu resolvi fazer a doação da papelada, digamos que ainda estava na minha casa, eu conversei com os diretores do centro e perguntei a eles, eu digo, olha,
o interesse meu é que a biblioteca continue com acesso público. O meu objetivo é esse. Agora, lá no IEB seria bom também, porque juntaria, quer dizer, porque no fundo é um conjunto, é uma coisa só, né? Quer dizer, quem vai, digamos, estudar Celso a partir dos documentos, ele se remete, nos textos ou não, a livros que ele leu, a leituras que ele fez, que estariam na biblioteca. Então, é uma espécie de um conjunto, esse acervo, quer dizer, de um lado bibliográfico, do outro lado documental. Então, eu perguntei para o IEB se eles aceitavam também a biblioteca. E eles aceitaram, então eu tirei a biblioteca do Centro Celso Furtado e ela foi para São Paulo. Está lá no IEB, ainda, porque em 2020 houve problema da crise sanitária, então ela está lá ainda em processo, começando a ser tratada. Mas, enfim, já está tudo lá. Agora, independente disso, quando o Celso morreu, eu sempre dizia que eu considerava que eu... Quer dizer, tinha gente que dizia, mas você agora vai ter os direitos autorais do Celso para aqui e para lá. Eu nunca pensei nisso, eu acho que eu teria mais um dever do que um direito. Quer dizer, eu me senti um pouco com o dever de organizar esses arquivos, de dar a conhecer esses arquivos, alguma coisa, evidentemente, não tudo. Então, foi aí que eu comecei a fazer um projeto, eu já trabalhava em editora, comecei a fazer um projeto de reedição, foi a primeira coisa que eu fiz, foi reedição de livros dele. Os livros que eu considerava mais importantes, os mais conhecidos, o mais conhecido de todos é a Formação Econômica do Brasil, que nós fizemos uma nova edição, a cada livro novo eu pedi um novo prefaciador. Então, eu pedi o prefácio para o Luiz Gonzaga Beluso, ele fez, e a edição corrente, que a Companhia das Letras editou, que está, enfim, vendendo até hoje. Depois eu fiz o segundo, que o Celso fez, assim como ele fez a Formação Econômica do Brasil, ele usou o mesmo método histórico estrutural ele projetou digamos, na formação econômica da América Latina. Então, ele tem um segundo livro chamado Economia Latino-Americana, que é exatamente o mesmo esquema do Brasil que ele transplantou e jogou para a América Latina. Eu reeditei esse também, com um prefácio do historiador Luiz Felipe de Alencastro. Depois eu fiz um terceiro, que é o nosso preferido, eu tenho a impressão que esse Simone também é o preferido dela, que é o Criatividade e Dependência, né? Isso, que é o livro menos econômico, digamos assim, do Celso, embora tenha muita economia, claro. Eu pedi também um prefácio, reeditei, prefácio do Alfredo Bose. Bem, depois disso, eu fiz mais uns 2 livros para a companhia, fiz uma edição comemorativa do Formação Econômica do Brasil, fiz o Essencial Celso Furtado, na Penguin, que é uma capinha preta, em uma espécie de livro de bolso, enfim, é um livro de grande divulgação, com textos de Celso, e fiz essa coleção a que você se refere, chamada Arquivo Celso Furtado. Essa coleção, eu fiz 6 livros por essa coleção, e basicamente a partir digamos, como é que eu posso dizer, de vazios, no que o Celso tinha ele próprio falado dele. Celso, ao contrário quer dizer, o Celso é uma coisa um pouco rara, é um caso raro no Brasil, ele tem uma obra autobiográfica, memorialística muito grande, ele tem 3 livros de memórias, e que eu também editei os 3, evidentemente foram saindo pouco a pouco, mas depois que ele morreu, eu fiz os 3 num só volume, também saiu pela Companhia das Letras, chama-se Obra Autobiográfica de Celso Furtado. Bem, então, tudo que ele queria contar, digamos, da vida dele, eu acho que o mais importante ele contou nesses 3 livros biográficos, autobiográficos. Mas havia, como é que eu posso dizer, havia ali uns vazios, alguns momentos que eu descobri nos arquivos, coisa muito interessante, e que valia a pena, a meu ver, publicar. Um exemplo foi o Ministério da Cultura. Quando o Celso ocupou o Ministério da Cultura, nos anos 80, depois quando volta o governo civil, né? Quando acaba os governos militares. E ali ele escreveu muito sobre cultura, muito, e não estava em nenhum livro autobiográfico dele, até porque ele para um pouco antes. Então, o que eu fiz? Eu resolvi reunir toda a parte digamos, dos arquivos, resolvi reunir vários textos dele ligados à cultura e publiquei um volume só sobre cultura. Depois teve um outro da obra dele como planejador, quer dizer, quando ele foi, que também tinha alguma coisa
na obra autobiográfica, mas não tudo. Eu aí resolvi republicar o plano trienal, que ele fez, é um plano para o país, né? Um plano muito, muito grande, muito completo, e foi um dos primeiros que foi feito para o país, pensando o país na época de Jango, de João Goulart, e também toda a documentação dele, que ele foi o criador do Ministério do Planejamento. Ele foi o primeiro ministro do Planejamento e foi quem criou o Ministério do Planejamento, tudo isso na época de Jango. Então, eu tinha toda essa documentação, fiz outro volume. Enfim, por aí fui, quer dizer, fiz um também quando a Sudene, que também é criação, idealização, criação de Celso, quando a Sudene fez 50 anos, se não me engano, acho que foi 50 anos, a Sudene de 59, em 2009. Em 2009 eu publiquei um chamado A Saga da Sudene. Enfim, e por aí eu fui fazendo, fiz 6 já, e mais recentemente eu fiz esses em torno do centenário dele, que foram os Diários Intermitentes, que saíram no final de 19, e a Correspondência Intelectual, que saiu este ano em abril, maio, por aí. E aí agora dei uma parada. Mas eu fiz muita coisa, assim, eu fiz muito livro sobre o Celso. Haja fôlego, né? Ou deles, ou sobre ele, né? Quer dizer, fiz assim, dá mais ou menos uns 15, exatamente. Se você quiser, eu tenho essa lista toda, se você quiser, eu passo depois, se alguém se interessar, eu te passo depois. Passe, de qualquer maneira, a gente vai compartilhar com todo mundo todos esses sites, né, para pesquisa e tal, que é tão importante. A sua vida, né, Rosa, e a do Celso, se misturam muito com o século XX. O Celso Furtado representa, é um homem que viveu o século XX e pensou esse século XX, né, o que estava acontecendo. Então, eu acho que é muito importante, vamos voltar um pouquinho, a gente vai chegar aí na correspondência intelectual, né? Que é esse que foi lançado esse ano, né? Ou foi os Diários Intermitentes? Que foi a correspondência. A correspondência aqui, foi né? Que a gente leu, fez o dever de casa direitinho, e é muito assim, interessante lendo, porque a história é do século XX, não só do Brasil, né? Mas do brasileiro que está fora e que está trabalhando, enfim, vivendo o seu tempo, né? Então, conta uma coisa, vamos deixar explicar para todo mundo. Celso Furtado ele faz direito primeiro no Brasil, não é isso? Faz direito, aí vai para. Aí, assim que se forma, ele vai servir ao Brasil como militar na FAB. E como é que foi assim? Estar fora do Brasil, estar na Europa pela primeira vez, como é que isso muda a cabeça desse homem que ia se mostrar, né, talvez o maior intelectual, né, do século XX que a gente tenha, que perpassa todas essas áreas, né, cultura, economia, planejamento, e com uma visão muito de Brasil, uma visão do nosso povo, do que é nosso, né, um nacionalista pela criatividade, pela democracia, enfim, Rosa, como que você acha que esse primeiro momento contribui ali para essa virada de Celso Furtado? Olha, só rapidamente relembrando assim, alguns momentos, Celso nasceu em 1920 no sertão, no interior da Paraíba, numa cidade chamada Pombal, e ele mas nasceu por acaso, a mãe dele era do sertão, mas o pai não, o pai era jovem advogado e ele não era nem formado em advocacia ainda. Era o que se chamava na época de rábula, quer dizer, era o jovem estudante ainda, né, de advocacia, mas que já advogava um pouco pelo interior do sertão, andando a cavalo, né? O pai dele ia a cavalo, de uma fazenda para outra. Numa dessas fazendas, conhece a mãe dele, e casa com a dona Maria Alice, e eles ficam morando, então, em Pombal, e lá, quando o Celso tem uns 8 anos, ele já vai para João Pessoa, para a capital, né? Ele faz, portanto, os estudos dele primários e secundários, enfim, na capital, em João Pessoa, mas João Pessoa era uma cidade muito pequena na época e não tinha, além do secundário, digamos, não tinha faculdade de João Pessoa, não tinha universidade, né? Então, ele queria fazer direito e vai para o Recife para passar 1 ano, mas, curiosamente, ele poderia ter feito a faculdade de Direito de Recife, né? Que é muito famosa, muito conhecida, mas não fez.
O pai dele, que eu não conheci, que eu imagino que devia ser, pelo que me conta, devia ser uma pessoa muito, muito fascinante, muito interessante, que ele acabou a carreira dele como juiz, e era um seresteiro, gostava de tocar música no violão, na viola, como ele dizia. E o pai dele, curioso, ele teve uma frase para Celso que mostra um pouco assim, quem era o pai dele. O pai dele disse para ele: se você quiser conhecer quem vai mandar no Brasil, não fique no Recife, vá para a capital da República, que na época era o Rio de Janeiro, né? Olha. E Celso vai. Ele chega no Rio com 19 anos, sozinho, não tinha ninguém da família. Tinha um primo muito distante, mas, enfim, não tinha ninguém da família. E fica ali naquela vida, faz o vestibular, passa no vestibular, e começa a faculdade de Direito, mas como todo jovem com aspiração intelectual, sobretudo no Nordeste, naquela época, no Rio de Janeiro, a gente tem vários exemplos de vários nordestinos que foram para o Rio, né? Você tem Zé Lins do Rego, você tem Lido Ivo, você tem um monte de gente que mais adiante, um pouco antes. Celso tem vontade de trabalhar já com letras, digamos, e ele cai numa revista chamada Revista da Semana e começa a fazer jornalismo. Era uma revista curiosa, porque tinha de tudo, quer dizer, tinha crítica musical, que era o que ele mais gostava de fazer, mas também tinha reportagens. Ele vai... quando o Orson Welles, aquele cineasta, vai ao Brasil em 42, Celso ele arranhava um pouco o inglês, então ele foi o homem da revista para acompanhar, digamos assim, o Orson Welles fazendo as matérias para a revista, né? E tem muita coisa bonita. Ele encontra o Orson Welles. Eu até descobri uma foto de uma entrevista coletiva do Orson Welles, em que o Celso está assim, meio de lado, meio de costas, enfim, só mesmo sabendo como ele era na época, por outras fotos, é que dá para saber que é ele, mas de qualquer forma ele está lá. E então ele faz, mas fazendo direito. Quando ele está na faculdade de Direito, acho que no segundo, terceiro ano, tem a matéria chamada Direito Administrativo. E ele se apaixonou muito mais pela administração do que pelo direito, digamos. Ele fica apaixonado com a coisa da administração pública, e ele, então, faz um concurso para o DASP, que era o departamento... não me lembro o que é, departamento administrativo, departamento administrativo do Serviço Federal Público, acho que era isso. Que tinha sido criado pelo Getúlio. Administração do Serviço Público. De administração do Serviço Público. Ele faz concurso para o DASP, ele fez 2 concursos. Ele fez um para trabalhar no Rio de Janeiro como técnico de administração, passou em primeiro lugar, todo contente, e no ano seguinte ele fez outro que era para trabalhar em Niterói, também de técnico de administração. Depois ele ficou com o de Niterói, que era mais fácil para ele. E ficou, então, trabalhando com a administração pública e ficou maravilhado com a administração pública. Então, digamos, ele acabou a faculdade de Direito, ele terminou, mas já se encaminhando para a administração pública. E pela administração pública, ele se encaminha, digamos, fica também maravilhado. Tem textos dele no último livro que eu publiquei naquela série dos arquivos, eu passo para você depois, vários textos dele sobre planejamento, que na época não chamava planejamento ainda, chamava programação. E ali os craques, naquele momento, eram os americanos, até porque havia a programação da guerra, né? Sim. E depois haveria o planejamento da paz, quer dizer, eram 2 planejamentos diferentes. E Celso fica maravilhado também pelo planejamento, e é por aí que ele vai acabar na economia. Quer dizer, ele pula, digamos, mas ao mesmo tempo ele acumula, né? Ele pula e acumula, digamos, a experiência de direito, né? Sim. Depois ele passa para a administração e ele vai estudar muito administração, a tal ponto que ele passa a ser professor de um desses cursos que treinava os jovens candidatos ao DASP, né? Tem várias aulas dele. Tudo isso eu publiquei nesse livro sobre os anos dele de formação. Quer dizer, e depois ele chega... e depois ele chega à economia. Quando ele, praticamente na mesma semana, ele estava em idade de ser convocado, ele tinha 22 anos, quando o Brasil declara guerra aos países nazifascistas, né? Então ele estava na idade de ser convocado, tinha 22 anos, e ele foi convocado. E ele, então, mas é praticamente no mesmo momento, ele tem a formatura dele, colação de grau, chamava na época, não sei se ainda chama assim, colação de grau em Direito, no Rio de Janeiro, e uma semana depois ele embarca num navio, já como pracinha, já como, enfim, membro da Força Expedicionária Brasileira, para a Itália, para a guerra. E fica lá até o final de 45,
E, na volta, então, é que ele resolve fazer um doutorado, aí vem para a França e faz o doutorado em economia. Quer dizer, ele vai assim ele vai acumulando. Muitos caminhos, né? E sempre acumulando, quer dizer, qualquer área nova do conhecimento, ele se aprofunda muito e depois ele vai juntando. Tanto que a obra dele, eu acho que é uma obra singular entre os economistas brasileiros, que ela é muito multidisciplinar. Quer dizer, ele vai... E o fato dele ter feito uma formação prévia à de economista, eu acho que também ajuda, no sentido de você ter uma visão mais ampla, mais, como é que eu posso dizer, mais global, um pouco mais humanista, entendeu? Então, acho que tudo isso vai juntando no pensamento de Celso, que é muito pluridisciplinar, e ele vai alargando essa fronteira do pensamento a vida inteira. Você já tem nos anos 70, por exemplo, você tem livros de Celso aqui, inclusive o nosso preferido, o Criatividade e Dependência, que você sente nitidamente, como é que eu posso te dizer? É como se a moldura da economia ficasse estreita. Ele precisava alargar. Então, ele vai incorporando outras disciplinas. Celso foi um dos primeiros, eu não gosto da palavra pioneiro, eu embirro um pouco, mas eu acho ela meio vazia, mas, de qualquer maneira, é fato que Celso foi um dos primeiros economistas, se não o primeiro, a se preocupar com a dimensão ambiental. Ele tem um livro de 1974, quer dizer, o livro já tem mais de quase 50 anos, em que se chama O Mito do Desenvolvimento Brasileiro. É um livro pequeno, em que ele mostra que, do jeito que vai o capitalismo, do jeito que vai a sociedade de consumo, não vai haver mundo suficiente para toda a população mundial. E isso a China ainda andava de bicicleta. A China não andava de automóvel ainda, né? Era todo mundo da bicicleta. E ele mostra, portanto, digamos, a dimensão ambiental e perigosa do desenvolvimento exagerado. Quer dizer, ele faz ali um balanço sobre os limites do desenvolvimento, os limites do crescimento, quer dizer, até onde se pode ir sem prejudicar o meio ambiente. Na época, era uma reflexão bastante interessante, bastante original e única, digamos assim, entre os brasileiros, né? Entre os estrangeiros tinha alguma coisa já. E esse livro dele, nesse sentido, mostra um pouco a cabeça do Celso de incorporando outras dimensões. Tem uma curiosidade, o próprio desenvolvimento, o conceito de desenvolvimento, eu acho que é o conceito, é o fulcro, né, da obra do Celso, é pensar o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, né? Ele até preferia dizer que ele era um teórico do subdesenvolvimento e não do desenvolvimento. Ele dizia isso porque ele achava que o desenvolvimento já tinha muita teoria, o que estava precisando ser teorizado era o subdesenvolvimento. Então, a contribuição dele como economista, ele julgava que era ter sido um teórico do subdesenvolvimento. Mas, falando nesse subdesenvolvimento, foi um tema que perpassou a vida dele, até as vésperas dele morrer, um mês antes, ele ainda estava falando sobre o desenvolvimento. Então, é curioso você ver na obra de Celso o conceito de desenvolvimento, como ele vai alargando. No início, é um desenvolvimento econômico, lá nos anos 50. Desenvolvimento econômico e tal. Depois, quando ele chega na Sudene e se depara com a pobreza, se não a miséria do Nordeste, imediatamente ele incorpora a dimensão social. Então, passa a ser desenvolvimento econômico e social. Depois disso, ele vai, por exemplo, depois lá pelos anos 60, 70, já vem a dimensão ambiental. Depois a dimensão cultural. Cultural. Quer dizer, no fundo, a cultural. No fundo, quer dizer, ele até parou de usar esses adjetivos, porque chega uma hora que senão você tem que dizer desenvolvimento econômico, cultural, ambiental, tarará, bom. Então fica só desenvolvimento. Mas é uma concepção muito rica, porque engloba tudo com ênfase, eu diria, para o social. Quer dizer, Celso tem uma frase interessante, nas vésperas de morrer, que ele diz que o crescimento só se torna desenvolvimento quando ele tem um projeto social subjacente. Quer dizer, enquanto não tiver esse projeto social, não há desenvolvimento possível. Ele tem umas frases muito, muito certeiras sobre desenvolvimento. Eu acho que isso tudo estava... Eu pus isso de uma forma bastante didática naquele livro que eu fiz, chamado Essencial Celso Furtado, que eu fiz para a Penguin. É um mundo, viu? Eu acho que a obra do Celso é multifacética, ela tem muitos aspectos interessantes, em todos eles
ele vai fundo, ele pesquisa muito, ele escreve muito, ele reflete muito e vai incorporando. Quer dizer, Celso não é de largar uma coisa para pegar a outra, não. Ele vai incorporando, ele vai incorporando. Acho que é um pouco a característica do pensamento dele, né? E é isso que faz Celso Furtado tão essencial hoje, né? Sobretudo, assim, nos dias atuais, né? Que isso que você fala, que não é publicar o que foi, mas é trazer esse contexto para as gerações atuais, enfim, para a gente repensar. E eu te contei já, né, que eu me aproximei claro, já tinha lido outras coisas de Celso Furtado, somente quando estudei administração, mas eu me aproximo muito agora no doutorado, né, quando vou pensar a cultura como vou pensar desenvolvimento a partir da cultura também. E aí começo a estudar o trabalho de Celso Furtado, tanto teórico, pensamento dele. Aí eu parto da coletânea que você faz, né, que eu falei para você que foi o fio do novelo, que eu começo a partir dali buscar toda essa obra dele na área da cultura, e ele no Ministério da Cultura, né, que foi também um marco, né, na verdade, assim, que a gente tem uma lei, que ele cria uma lei que é inovadora e que ela vem sofrendo mudanças. Eu falo muito que essa questão das políticas públicas, uma vai pavimentando caminho para a outra, mas eu consigo ver no livro Criatividade e Dependência já uma sinalização ali do que seriam os pontos de cultura. Olha que viria quantos anos depois, né? Assim, 20 anos depois. Viria uns 15 Né? anos depois, exato, uns 15, 20 anos depois. Eu acho esse livro do Criatividade, o que me fascinou nesse livro, na verdade, foi também, quer dizer, quando eu conheci Celso, ele tinha acabado de lançar esse livro. Esse livro é de 78, nós nos conhecemos em 79. Então, esse livro estava muito presente, né, nos encontros que a gente tinha com amigos dele, e perguntava o que você publicou recentemente, o que você não publicou, e ele falava muito do Criatividade, né? O que eu acho, quer dizer, tem alguns pontos que eu acho nesse livro. O que eu gosto desse livro é que, como é que eu posso dizer, ele inverte, digamos, o ângulo do pensamento de Celso, né? Quer dizer, em geral, o Celso fazia uma reflexão para situar o país enfim, no mundo, né? E o continente latino-americano no mundo, né? E a partir daí fazer, enfim, uma reflexão global e tal. Mas aí, ao contrário, aí eu acho que a ideia é ele partir do capitalismo mundial, feita por um intelectual, a análise de um capitalismo mundial feita por um intelectual da periferia. Quer dizer, é um projeto ambicioso, porque você, no fundo, como ele mesmo diz, aliás, acho que no prefácio, numa introdução, é um intelectual da periferia que ensaia, digamos, uma explicação do conjunto da civilização industrial e de como ela migrou para os países da periferia. Quer dizer, eu acho que é muito interessante esse enfoque do livro, e é uma coisa única. E não à toa, nesse momento, quando eu estava falando da interdisciplinaridade da obra de Celso, quando nós nos conhecemos, eu me lembro que ele lia, e eu ainda dizia que coisa. Eu pensava, não dizia, eu pensava de que curioso um economista que lê tão pouco sobre economia, né? Ele lia, basicamente, eram horas de leitura sistemática, filosofia, história, ciências, arte, cultura, entendeu? E tudo isso era, no fundo, consequência e um pouco preparação para o desdobramento do livro Criatividade. Tem muita gente que acha que ele, de fato, era um enfoque muito inovador, esse de estudar o elo entre cultura e desenvolvimento. De fato, o Celso foi, se não dentro do âmbito CEPAL, do âmbito, digamos, economistas latino-americanos, ele foi, de fato, o primeiro a fazer isso, quer dizer, estudar o desenvolvimento a partir da dimensão cultural. Isso, hoje em dia, é bastante frequente, mas também é visto como um dos aportes teóricos, digamos assim, né, mais originais. Eu acho que tem uma frase bonita nesse livro, em que ele mostra bem a essência da coisa da cultura de desenvolvimento. Ele diz que o homem se justifica pelos valores que tem, né? E, portanto, quer dizer, isso é o próprio corolário do desenvolvimento. Quer dizer, o desenvolvimento não é tanto para ele
o resultado de uma acumulação material, mas um processo de invenção de valores, de comportamentos, de estilos de vida. E tudo isso, no fundo, é a criatividade, né? Então, e ele fala que o homem é um artista quando ele faz essa criação, ele cria tudo isso, quer dizer, desenvolvimento não é claro que é material, claro que é excedente, claro que é tudo isso, mas é muito mais um sistema de valores, valores de vida, valores, entendeu? Então, quer dizer, e tudo isso, no fundo, reflete a cultura de um momento, de um povo, de uma, enfim. É muito interessante esse livro, eu acho uma reflexão muito rica. Às vezes, eu tenho impressão, eu releio aqui e ali, eu tenho impressão que esse livro tem, assim, um momento que outro de uma total novidade em cada frase, entendeu? Muito interessante esse livro, eu acho. Que bom que você gosta também. Eu adoro, mas eu tenho gostado muito assim, da obra, e eu acho que você, claro, né, você trouxe isso para nós. Agora, eu até te contei, né, do professor Bresser, que falou: me apresente o pensamento do Celso Furtado sobre desenvolvimento e cultura, que eu não conheço. Então, assim, acaba que isso provoca também, né, os economistas, claro, que pensam também o novo desenvolvimentismo, e, enfim, então esse seu esforço é muito importante para todos nós, para todos que estamos aí. E eu acho que, Celso, a gente tem que estudar muito, é uma turma boa de várias áreas, né? A gente está vendo cientistas políticos, historiadores, administradores, né, que é o nosso caso, estudando. Rosa, conta um pouquinho para a gente dele e CEPAL, né? Essa história do Celso com a CEPAL, que ele é um dos fundadores, né? E eu vi que ele foi um dos fundadores quando eu li aqui as cartas, porque até então eu não sabia, e que ele conta como que as coisas, né, a troca de cartas, como que as coisas vão acontecer. E aí depois a gente entra nesses dois livros, que eu acho que é importante você contar para a gente também. Olha, Simone, eu acho que eu faria eu já tive que escrever, já me pediram para escrever sobre Celso, falar sobre ele. Ano passado, no centenário, eu fiz muita live, foi muito bom, foi muito além das minhas expectativas, porque eu tinha, evidentemente, o centenário do Celso foi em 2020. Em 2019, quando eu estava no Brasil, nós tínhamos vários planos, né, maravilhosos, mirabolantes, de fazer seminário na USP, seminário em conjunto com as universidades do Nordeste, de São Paulo, enfim, bom, aí veio, né? Sim. Veio o vírus, atrapalhou tudo isso, mas, na verdade, aí ficou tudo online, mas, na verdade, eu vou te dizer, eu acho que essa coisa da live, do Zoom, né, de tudo isso, deu uma abertura, porque muito mais gente, eu tive acesso a muito mais gente do interior do país, sobretudo, teve acesso a essas lives, né? Que talvez não tivesse acesso a um seminário da USP ou da Unicamp, enfim, né? Sim. Então, eu acho que isso foi muito bom. Agora, quer dizer, pensando, né, para esse centenário, enfim, alguma coisa assim, eu fiz mais ou menos deixa eu pegar o que eu estou com ele aqui, cadê ele? Está aqui, eu acho. Eu fiz uma espécie de um esqueminha assim, sobre os momentos, digamos, que eu acho importantes, né, do percurso intelectual do Celso. O primeiro, desde que ele voltou da França com a tese, desde que ele se tornou doutor em economia, né, quer dizer, desde 48. O primeiro foi, sem dúvida, o tempo que ele passou na CEPAL, quer dizer, foram 9 anos que ele passou na CEPAL. Ele foi para a CEPAL em 49, ficou até 57. Ele, de fato, é da geração fundadora da CEPAL. Quando ele chegou, havia dois ou três economistas, não havia nem o Raul Prebisch estava na CEPAL ainda, quando ele chega lá. E ali, nesses anos de CEPAL, em contato com outros economistas latino-americanos, e sob a batuta, né, digamos, do Raul Prebisch, que era um imenso economista argentino, eu acho que ali se firmou, digamos, um perfil, como é que eu posso dizer, teórico e técnico de Celso, né? Quer dizer, ele ali é um economista técnico, ele é a CEPAL, evidentemente, sendo o órgão das Nações Unidas, ele inclusive, os documentos de identidade dele mostram, ele é um economista das Nações Unidas, é o que mostra a carteirinha de identidade dele da época da CEPAL e tal. Então, ele é um economista, digamos, pensando em nível internacional, evidentemente pensando sobretudo na América Latina, né? Mas é um perfil muito técnico. Ali ele já começa, de qualquer maneira, a ser um teórico do desenvolvimento, né? Mas tudo está no nível da teoria. Aí vem um segundo momento,
que começa em 58, é quando ele sai da CEPAL, o Juscelino Kubitschek o convida para assumir um cargo no Brasil, ele vai para o Brasil e Juscelino lhe pede para, como é que eu posso dizer, para idealizar um projeto de desenvolvimento amplo para o Nordeste brasileiro, que era, acho que continua a ser, infelizmente, a região mais pobre do Brasil, né? E era uma espécie de um bolsão de pobreza, se não de miséria, muito importante, e tinha havido seca, uma seca terrível no ano de 58. Juscelino, então, meio premido, né, pelas pessoas que diziam o senhor só pensa em Brasília, não pensa no resto do país e tal, pede esse projeto para Celso. E aí é muito curioso, porque aí o teórico, né, o técnico, tem que passar para a prática, né? Quer dizer, os anos dele na Sudene, no Nordeste, que é de 58 a 64, toda aquela teoria lá de trás da CEPAL, ele tem que pôr em prática. Ele passa a ser o homem de ação, digamos assim, né? O planejador. E ele, enfim, desempenha esse papel com muito brilho, faz 2 ou 3 planos para o Nordeste, alguns ele conseguiu executar plenamente, outros não, porque era muito difícil, digamos, precisava do apoio e de apoiar tudo isso passava pelo Congresso, né? E nem sempre a bancada nordestina era favorável, de modo geral era desfavorável aos planos de Celso. Então, mas aí, enfim, aí vem o golpe de 64, interrompe esse segundo momento. Aí o Celso começa um terceiro momento, que é o do exílio. São os anos do exílio em que ele vira o professor, né? São os anos de atividade docente dele. Ele lecionou 20 anos aqui na França, na Sorbonne, mas em outras faculdades também, outras universidades, em Cambridge, na Columbia dos Estados Unidos, na American, em Washington, enfim, em várias outras universidades, em Yale também nos Estados Unidos. Então, é o Celso, digamos, acadêmico, professor, né? E, finalmente, eu diria que vem um quarto momento em que é a redemocratização no Brasil, começa aí no meados dos anos 80, e é quando ele ocupa o Ministério da Cultura. Sim. Ele ficou no Ministério da Cultura por 3 anos, mas aí, quando ele sai, ele já mais ou menos ele se impõe como uma espécie de uma referência nacional, quer dizer, eu fico encabulada de fazer isso, de falar isso, porque é o meu marido, mas não é, eu consigo separar. Quer dizer, Celso ali, quando sai do Ministério da Cultura, a influência dele vai muito além da economia. Sim. Quer dizer, ele vira uma espécie de uma autoridade moral do país, que ele, digamos, e que era legítima essa autoridade, quer dizer, essa legitimidade, pelo próprio percurso dele, engajado, independente, entendeu? Então, eu acho que ele teve assim eu diria que são quatro momentos, né, da vida dele. Depois, desde que ele se formou, quer dizer, a CEPAL é muito importante, é o teórico, depois é o homem da ação, o homem prático, que é o Nordeste, depois vem o docente, o professor, né? E depois é o homem que se mete, que se entranha e que enfim, faz um perfil paralelo com o do homem, com o político. Quer dizer, da redemocratização, do PMDB do Luiz Guimarães, depois ele como ministro da Cultura, e por aí ele vai. Depois tem o final já de vida, que ele participa de várias comissões internacionais, mas, enfim, seriam esses 4 momentos, mais ou menos, em que eu dividiria, digamos, com subpensamentos e subfases, né? Mas seriam mais ou menos essas os momentos que eu acho da vida do Celso, daria de uma forma muito, muito esquemática para dividir mais ou menos assim. Sim. E Rosa, vamos falar um pouquinho dos livros, né? É isso que eu vi aqui, que na verdade ele é considerado um dos inimigos, assim que vem o golpe militar, né? Ele está em qual aí? O ato institucional, qual é o dois? No primeiro. Um dos primeiros nomes, não é isso? No primeiro. Que não se chamava primeiro, porque ninguém imaginava que haveria o segundo, né? Então, você pega, é muito curioso, eu tenho uma cópia desse ato institucional lá em casa, não está escrito AI1, porque ninguém, enfim, não se imaginava que haveria um terceiro, um quarto, um quinto. E um quinto horroroso, né? Pois é, então, mas o primeiro foi o ato institucional de cassação dos direitos políticos e civis de umas 100 pessoas.
O ato começa com... Aí vai todo mundo, né? Na verdade, começa com o Luiz Carlos Prestes, é o número 1. O Carlos, pavor, né? O secretário-geral do Partido Comunista, né? E depois vem todo mundo, vem Jango, os ministros de Jango, Brizola, e Celso está lá nessa lista inicial. E um dos primeiros nomes, assim, acho que não chega a 10º, não é isso? Uma coisa ele está pelo 20º e tal. Primeiro vem todos os ministros, né, de Jango. Ele já não era ministro, ele já tinha deixado de ser ministro do Planejamento, então ele não era, mais provavelmente, ministro. Mas ele ele ficou com o nome de listão, esse AI1. Depois vieram ali 2 e tal, enfim, vários outros. Mas ele, então, é cassado, perde os direitos políticos e os direitos civis, e ele era funcionário público, ele era do DASP, né? Depois do DASP, ele tinha o cargo de confiança, que foi ser superintendente da Sudene, depois ministro de Planejamento, e ele, quer dizer, ele nunca quis, é uma curiosidade também, e é uma coisa, enfim, não sei se é um ponto positivo ou negativo, mas é assim. Celso nunca trabalhou na iniciativa privada, nunca quis. Ele teve vários convites, alguns muito, assim, digamos, atrativos, digamos, atraentes, mas ele jamais quis. Quando ele chega na França, ele é convidado, inclusive, para ser uma espécie assim, de diretor de área América Latina de um grande banco francês, que tinha carteira na América Latina e tal, né? E ele não quis. Ele disse: eu prefiro trabalhar como professor de uma universidade pública, que vai ser a Sorbonne, né? Então, quer dizer, ele sai para o exílio, ele passa primeiro nos Estados Unidos, passa um ano nos Estados Unidos, depois ele vem para a França e fica aqui esse ano inteiro. E é uma época, são 20 anos de exílio, quer dizer, não é o mesmo exílio. Claro que o exílio dos anos 60 e 70 era muito mais, digamos, muito mais doloroso, né? Já final dos anos 70, já tinha a perspectiva da lei de anistia, que veio, já da redemocratização, já era um exílio mais light, digamos assim. Mas o exílio é muito forte, é uma experiência muito forte na vida de qualquer um, eu acho. E é curioso, porque você está longe da pátria, mas a pátria não está longe de você, né? A pátria está dentro de você, né? Sim. Eu acho que só se entende o exílio quando se percebe que o exílio... Você só consegue viver o exílio sabendo que um dia vai ter o retorno, né? Sabendo que um dia você volta. Com essa esperança, você né? Não é um momento em que você não se dispersa, porque você tem a perspectiva da volta, né? E isso eu acho que marcou todos os exilados que eu conhecia aqui na França. Todos eles, no fundo, sonhavam com o dia da volta. Celso teve algo diferente, que ele, evidentemente, nele, lá dentro, ele também devia pensar no dia da volta, mas ele teve, ao contrário de vários outros, ele teve uma noção muito clara de que ia ser muito longo o período do exílio. Havia os primeiros exilados que foram para o Chile, e o Celso se encontrou com eles logo 3 meses depois. Alguns falavam, inclusive Darcy dizia, não, daqui a pouco a gente já... Inclusive Paulo Freire dizia isso também, daqui a pouco a gente já está de volta. E Celso dizia, eu não acho. Eu acho que os militares levaram uns 10 anos para dar esse golpe. Eles não vão largar o governo nem tão cedo. A gente tem que fazer um plano para... Ele fez um plano na cabeça dele para uns 10 anos. Na verdade, foram quase 20, né? Mas eu acho que isso ajudou a encarar o exílio de uma forma menos sofrida. Quer dizer, ele sabia que era um longo intervalo, um longo interregno, que ele ia ter que trabalhar, cuidar da vida, sustentar a família, escrever, enfim. Então, ele foi cuidar da vida, né? Mas, de qualquer forma, deixa marcas muito grandes. Viu? Na correspondência intelectual que eu publiquei, que eu tenho um capítulo sobre cartas dos exilados, troca entre eles e muita conversa e tal, tem umas cartas que são pungentes, quer dizer, que realmente você vê que os exilados passaram por situações muito penosas, muito complicadas, afastamento da família, nem todo mundo pode vir na hora, problemas de dinheiro, problemas de saúde, problemas de trabalho, problemas de língua. Você tem que ir em outro país aprender uma outra língua, não é só aprender a outra língua, é saber trabalhar em outra língua. Você vai ser professor, você tem que dar aula na outra língua, você tem que estar muito bem treinado. Quer dizer, é muito sério o exílio. Eu acho que
Eu só espero que nunca mais recomece, mas é algo muito sério. E sem dúvida, acho que marcou todos eles. Todos eles levam essa marca do exílio, alguns tentando, digamos, racionalizar mais um pouco, né? Mas todos eles marcaram, o exílio deixou marcas em todos eles, sem dúvida. Pois é, Então, os livros são esses, quer dizer, a ideia foi fazer uma espécie dos diários, que eu caí, por acaso, trabalhando com os arquivos, eu caí nos diários de Celso, alguns, muito poucos eu já conhecia, eu conhecia alguns diários dele quando ele vai para a guerra, e que ele escreve lá da Itália, em forma de diário, esses eu já tinha até publicado uns pedaços, assim, uns trechos, mas eu caí nesse, depois fui caindo em outros cadernos dele, né? E fui descobrindo coisas fantásticas. Aí eu publiquei tudo que o Celso tem em matérias de diário está nesse livro. Eu publiquei tudo. Eu vi que você toma cuidado, assim, fala assim, olha, nem as cartas eu não publico na íntegra todas, porque para preservar, né, as pessoas, enfim. Porque aí, Simone, é o seguinte, quer dizer, as cartas, que já é o segundo livro, eu li muitas cartas, Celso deixou uma correspondência imensa, que eu calculo mais ou menos umas 15 mil cartas, e eu li todas, literalmente li todas as cartas. Eu brincava dizendo que eu virei cartomante, né? Porque eu lia carta o dia inteiro, ficava lendo carta o dia inteiro, durante alguns meses. Mas, enfim, o meu critério de interromper, digamos, a carta em dado momento, foram dois. Quer dizer, primeiro, isso aí não é um livro com a correspondência completa de Celso, longe disso. Isso aí eu fiz uma seleção muito estrita. Pra você ter ideia, eu comecei lendo 15 mil cartas, eu publiquei 300. Quer dizer, eu fui fazendo seleção, depois a seleção da seleção, e por aí fui indo, né? Agora, tem ali em certas cartas que são muito intelectuais, mas as pessoas mais íntimas a Celso contam detalhes de família, que não cabe a mim publicar, quer dizer, tem inclusive detalhes pode ter a doença da mulher do missivista, pode ter um problema com o filho do missivista, que são problemas mais íntimos, e que eu acho que não caberia numa coisa, daí eu ter posto o nome, de propósito, correspondência intelectual. Quer dizer, eu não estou, quer dizer, o meu objetivo não era publicar detalhes, digamos, mais ou menos picantes da vida de qualquer missivista, não era isso. Quer dizer, então, agora, sempre que eu enfim, interrompi, é coisa pequena, é coisa de 3, 4, 5 linhas, que tinha alguns detalhes muito mais íntimos, muito mais familiares, que não cabe a mim publicar. Quer dizer, se amanhã, digamos... Agora, as cartas estão inteiras na doação que eu fiz para o IEB. Quer dizer, quem amanhã quiser ler a carta inteira, vai lá como pesquisador e leia, tudo bem, com autorização do missivista. Mas não cabe a mim publicar. Eu caí 2 ou 3 vezes em problemas que os exilados contavam da família. Eu não vou publicar isso, não é meu objetivo isso. Sim. Né? Meu objetivo é mostrar exatamente a correspondência intelectual, a troca intelectual que há entre esses vários. São os 80, mais ou menos, são os 80 personagens, digamos, nesse livro, né? E personagens que, enfim, que a gente conhece, né? Que estão aí, que colaboraram para o Brasil e para o mundo, né? Para esse mundo ocidental, assim, que é como a gente conhece hoje, né? Sartre, inclusive, né? E me conta, Rosa, como é que foi para você? Assim, essas cartas foram descobertas depois ou você já sabia que elas tinham e só agora que foi cuidar e tratar? Não, quer dizer, as cartas do exílio são basicamente dois blocos, né? Eu tenho as cartas do exílio, que é o maior bloco, por uma razão muito simples, é que nos anos que o Celso esteve no exílio, foi quando ele mais escreveu carta, né? Porque estava longe dos amigos, né? Dos amigos, dos professores, dos conhecidos, enfim, ele estava longe, então carta vai, carta vem, né? Carta vai, carta vem. E também ele, quer dizer, foi a época que ele mais recebeu cartas, porque ele estava na França, ele começa a fazer uma rede, digamos, de amigos, de amizades, de professores, de acadêmicos, de vários outros países da Europa, da Alemanha, de Portugal, da Itália, da Suécia, de países do leste, da Hungria, da Polônia. Então, é uma rede muito grande e vai convite, vem convite. Agora, uma coisa que me espantou
Eu sabia que essa correspondência existia, estava aqui na França, isso eu sabia. Eu tinha lido uma coisa que outra, mas nada sistemático, né? Foi quando eu resolvi fazer esse projeto em torno do centenário, que de agora está na hora de ler. Aqui na França, na média, Celso recebia umas 350, 400 cartas por ano. E ele mandava, era a grande sorte, digamos, que eu tive, né? E que os pesquisadores têm, é que ele mantinha cópia não de todas, mas de muitas cartas que ele mandava. Então, eu tinha não só as cartas que ele recebia, como as cartas que ele mandava, não todas, não todas. Digamos, para cada 400 que ele recebia, eu tinha umas 100 cópias de cartas que ele mandava, que ele respondia. Entendi. Então, mas eram as cartas mais importantes. Eram as cartas exatamente que... É porque é um outro mundo esse de cartas, né? A gente, hoje em dia, as novas gerações não têm ideia o que é isso. A gente, às vezes, recebia uma carta e você estava viajando. Então, você, quando voltava um mês e meio depois, aí que você ia responder a carta. Eu me lembro disso, às vezes, eu morando já aqui, ainda peguei muita carta, né? Eu ia, por exemplo, viajar época de Natal. Quando eu voltava a semana entre Natal e Réveillon, eu dizia, bom, é a semana para desbastar um pouco a correspondência e responder. Ler e responder, né? Sim. E ali dava... E é curioso que o Celso, que eu não sabia, não conhecia o Celso, devia ter o mesmo hábito, porque tem muita carta que é datada da semana entre 25 de dezembro e 31 de dezembro. Sim. Ele devia ter a mesma semana de folga, digamos, na universidade, e ele escrevia muita carta, né? Então, essas cartas têm esse interesse muito grande. Eu fiz mais ou menos uma seleção das pessoas com quem ele mais correspondia. Do Brasil, olha, é toda a geração dele, viu? Quer dizer, é Antônio Cândido, é Fernando Henrique Cardoso, Maria da Conceição é Antônio Calado, é Tiago de Mello, Darcy Ribeiro, o Álvaro da Costa Pinto, enfim, o Florestan Fernandes, Jesus Soares Pereira, é muita gente. Francisco Verfort, é um mundo de gente, um mundo de gente. Sim. E depois tem as estrangeiras, digamos, os correspondentes estrangeiros, que aí tem figurões, é inevitável, né? Tem figurões como tem o Lord Bertrand Russell, tem Sartre, enfim, assim, nas brasileiras tem também Caio Prado Júnior, enfim, tem um monte de gente. Plínio de Arruda tem Ernesto Sábato, o grande escritor, que era muito amigo dele, um escritor argentino, enfim, por aí vai, tem um bom panorama um pouco da correspondência dele, né? E que traz muito dessa história mesmo, assim. A gente, claro, já leu tanta coisa de ditadura, de exílio, e quando começa a ler sobre a ótica do que estão lá, né, uma outra realidade que se abre, né? Eu acho também. Eu também fiquei muito impressionada com algumas cartas, porque aí sim, aí eu fui lendo, enfim, sistematicamente, já fazendo uma pré-seleção, muito pré, eu fiz várias seleções, várias. Faço ideia. Eu fui selecionando pouco a pouco, até chegar. E mesmo assim, eu vou dizer, essas 300 também tem um outro detalhe, que era um livro editado pela Companhia das Letras. Eu não podia fazer um livro de 800 páginas, era um livro mais ou menos, que tinha mais ou menos entre suas 350 e 400 páginas. Foi o projeto editorial, era esse, né? E me deu muita pena, quer dizer, tem muita carta interessante, ainda no final, eu falando com a editora, eu digo, eu vou pôr mais essa, sacrifico a outra, ponho essa, enfim. Isso é inevitável, são critérios editoriais que você tem que se cumprir, né? Tem que escolher e se ater a eles, né? Esse aí não tem muito jeito, né? Mas eu acho que ficou uma boa seleção dos correspondentes de Celso, e mais do que eu acho isso, eu acho que alguém falou que era o romance de uma geração, e eu acho que tem um pouco isso. Quer dizer, um romance no sentido epistolar, não no sentido de ficção, mas mostra toda uma geração de intelectuais que foi a de Celso, entre políticos, intelectuais, professores, pessoas, dirigentes de órgãos internacionais. Está tudo ali mostrando como essa gente pensou o Brasil naquele momento, nos anos 50, 60, 70, 80, que vem a última é de 2004, mas, enfim, já é um pouco extemporânea. E o que eles pensavam, como é que eles pensavam o Brasil, como é que eles pensavam a América Latina, como é que eles viam os governos militares no Brasil, as outras ditaduras que vieram depois, porque a brasileira foi a primeira, em 64, mas logo depois a gente vê isso pelas cartas, veio a do Uruguai, em 75 ou 6, veio a da Argentina, em 76, veio a do Chile,
um pouco antes de 73, quer dizer, tem vários golpes de Estado, Sim. né, digamos, se seguindo, as várias ditaduras, e isso está tudo ali, está tudo nas cartas, porque são pessoas que estavam envolvidos com esses projetos democráticos dos governos latino-americanos. Então, é muito interessante ver tudo isso. Eu acho que, de fato, e depois a volta deles todos para o Brasil, as Sim. cartas de Fernando Henrique voltando, de Darcy Ribeiro voltando, de Florestan Fernandes voltando, Hélio Jaguaribe, tem várias voltas, né, dos exilados, quer dizer, como é que... E é uma aula de história do Brasil. Sim, porque como não tinha, ninguém tinha jornal à mão, ninguém tinha, nem se fala internet, então as notícias brasileiras vinham pelas cartas. Digamos, a aflição que a gente ficava quando ficava um assunto solto no ar, louco para chegar uma outra carta que explicasse melhor, entendeu? Porque os telefones, era caro o telefone, não dava para telefonar toda hora para o Brasil, né? Então, as cartas supriam esse papel, o que hoje eu acho que é difícil de entender, porque a gente está com tudo tão imediato, né? Qualquer coisa a gente está aí respondendo, falando e vendo, mas as cartas tinham esse papel que eram, digamos, era uma espécie de história oral, eram os historiadores orais, né, digamos assim, daquela geração contando. Tem, por exemplo, umas cartas do Hélio Jaguaribe, que eu gosto muito, ele tem, logo depois do AI-1, que foi aquele que pôs um monte de gente para fora, para o exílio, vem o AI-2. O AI-2, eu nem lembrava, eu tive que dar uma olhada, não lembrava mais o que era, eu era garota nessa época, foi o que acabou com a possibilidade de uma eleição pelo voto, foi quando, em outras palavras, foi quando o Castelo Branco, que era o presidente, digamos, a partir de 64, baixa o AI-2 dizendo que não vai ter mais eleição. E aí caça Juscelino, caça os possíveis candidatos, né, à eleição, inclusive Juscelino, que sonhava com a campanha de JK em 65, acabou, não tem mais JK nenhum, mas você fica curiosa, porque aí o Hélio vai contando, mas como ele, no fundo, é uma espécie de historiador oral, que está sendo feito junto com os fatos, você fica louco para saber da outra carta dele, dando mais explicação, o que aconteceu. Sim, aí chega, felizmente, chega outra carta, enfim. Mas tem esse lado, quer dizer, é muito interessante essa coisa das cartas. Para mim foi um fascínio fazer esse livro, foi muito trabalhoso, não foi fácil, mas é fascinante. Eu acho fascinante quem se interessa por história do Brasil, digamos, a partir dos anos... E tem as versões, as visões múltiplas, por exemplo, de Celso com Roberto Campos, que depois se separaram completamente por questões ideológicas, mas eles foram muito ligados em um certo momento. Tem a correspondência deles, que é muito interessante. Quer dizer, tem pepitas, viu? Eu acho que esse livro, os dois, aliás, tem pepitas. Tanto os diários como as cartas. Aqui eu quero mostrar para o pessoal, porque está à venda, a gente consegue facilmente pela Companhia das Letras. Nós até contamos que a gente pensou em a turma, os nossos alunos que produzem, que são os alunos do 6º período, então está aqui correspondência intelectual. Essa está lida e marcada, sabe? Porque tem respostas que ele dá, né? Que são excelentes também, assim, que marca a posição dele, a maneira de pensar, inclusive, às vezes, em contraposição ao que o interlocutor está ali dizendo. Exato. Né? Aqui o Diários Intermitentes, que ele ainda não está finalizado, aqui estou lendo, está marcado ainda. Isso que é a vida, e que é isso, né? A vida, e que mostra quem é Celso Furtado e o que pensa, sobretudo, e o que pensou no Brasil nesse tempo todo. Rosa, a gente vai encaminhando para finalizar, né? Vamos É uma pena, porque, olha, esse bate-papo é ótimo. Falei muito. Foi tão bom. E eu espero que quando você vier ao Brasil, a gente possa se falar. Quem sabe a gente ter a alegria de você estar por São Paulo e passar aqui para bater um papo com a gente de pertinho, tomar um café. Café paulista mineiro, porque eu sou mineira, mas a gente está em São Paulo, então a gente faz uma mistura disso, que essa mistura que é boa também, né, Rosa? É a mistura do Brasil, né? Brasil é isso, né? É isso. Brasil são essas... Eu é que agradeço, Simone, realmente, para mim é sempre um prazer poder falar um pouco da vida, da obra de Celso, e isso, quer dizer, a plateia muda às vezes, né? Eu já falei para gente mais ligada à cultura, já falo às vezes mais para economista, mas eu acho que Celso é isso, quer dizer, para o pessoal de administração, que são os jovens que vão aqui nos ouvir, eu acho que Celso foi, de fato, um administrador público. E tem gente, agora, curiosamente,
já estudando o Celso exatamente em curso de administração, como, aliás, você está fazendo, porque tem muito a ver, quer dizer, ele teve um perfil de administrador público, desde lá do DASP, né, que começa lá como técnico de administração, digamos, até depois, quer dizer, ele foi ministro 2 vezes, ele teve sob a sua, digamos, sob a sua superintendência, na verdade ele foi ministro, 2 vezes de planejamento da cultura. Teve uma carreira pública, ele foi quase o tempo todo a carreira dele é pública, né? Ele foi diretor do BNDE, ele foi depois ele digamos, como ministro do planejamento, ele faz um plano para o país, quer dizer, ele tem uma noção, a coisa pública para Celso era o eixo, era o norte, era o sul, o norte, o leste e o oeste, entendeu? Era tudo, a noção de coisa pública, quer dizer, da res pública, né? De você servir. Ele nunca, por exemplo, é curioso, ele se autodenominava, eu sou um servidor público, o que é diferente, em algum lugar, deve ter alguma diferença, que eu não sou especialista nisso, mas quem estuda linguística, eu não sei que outra área, pode ver a diferença entre você dizer eu sou um funcionário público ou eu sou um servidor público. A ideia de servidor estava muito presente na cabeça de Celso. Quer dizer, ele achava que ele estudou em universidades públicas para servir a coisa pública, para servir o seu país. E, no caso, foi o Brasil, e quando ele estava na CEPAL, indiretamente, a CEPAL, como órgão das Nações Unidas, também, né, para o Brasil. Então, ele tinha essa noção muito forte. E eu fico muito feliz que tenha gente jovem interessada nessa parte da administração. E quem sabe, eu indo ao Brasil, eu não sei ainda quando eu vou, e não sei nem se eu vou poder ficar viajando. Eu adoraria fazer umas viagens pelo Brasil. E se eu ainda sou, eu vou sim, vocês estão em São José dos Campos, né? A gente está em Jacareí, que é pertinho. Jacareí. Sim. Então, quem sabe a gente combina uma ida aí, enfim, eu estou à disposição de vocês, de você pessoalmente, dos seus alunos, enfim, todos os seus estudantes, estou à disposição. Muito obrigada, e nós estamos à sua disposição, Rosa. Um beijo grande, muito obrigada, viu? Muito obrigada, obrigada a você. Prazer falar com você. Obrigada, então. Tchau. Tchau, tchau.